webinar muito pertinente, né, sugerido aí pela Geoambiente, pela Google, é a gestão de equipes externas. Isso é um problema crítico aí de algumas empresas, instituições, de ter equipes na rua e ter que gerenciar as tarefas dessas equipes, atender a chamados de clientes, atender esses clientes em campo. Então, nesse webinar de hoje, vocês vão poder conhecer algumas novidades e aplicativos da Google para a gestão de equipes em campo. Além de alguns produtos prontos para uso imediato, vocês também vão poder ver como é possível desenvolver aplicativos próprios apoiados na tecnologia Google Maps for Business. Os palestrantes serão o Eduardo Kenzo. O Eduardo é engenheiro de vendas geoespacial da Google. Depois ele explica também ele já explicou no outro seminário como que é esse cargo dele aí, que ele faz vendas geoespaciais. Vocês vão ver que ele não vende para outros planetas, mas ele vai explicar como que funciona isso. E o Felipe Seabra também, que é gerente de marketing da Geoambiente. E o Felipe Del Nero, que é gerente comercial na Geoambiente. Então, eu vou passar agora a apresentação. A sequência vai ser essa, vai ser primeiro o Felipe Seabra, depois o Felipe Del Nero vai fazer uma apresentação, fechando com o Eduardo Kenzo, e depois eu volto para a gente fazer a sessão de perguntas e respostas. Vou passar agora, então, para o Felipe Seabra, e eu volto logo depois. Só um momento que eu vou abrir agora o áudio. Felipe, agora é com você. Boa tarde a todos. Em nome da Geoambiente, eu gostaria de agradecer a equipe do Mundo Geo por organizar e divulgar tão bem o nosso evento, a equipe da Google por estar palestrando aí como parceiros aí da Geoambiente, e ao grande público e audiência que nos escuta e nos assiste, que eu tenho certeza que é um dos maiores eventos online na geotecnologia na América Latina. A minha apresentação vai ser breve, deixar um tempo maior para o Eduardo Kenzo apresentar uns casos de sucesso e a aplicação da ferramenta Google na prática. E o primeiro item que eu acho legal aqui compartilhar com vocês é uma pesquisa recente que a Google encomendou, um estudo que mostra as dificuldades e desafios das empresas em gerir equipes externas, o que elas buscam, o que existe hoje de ferramenta, de possibilidade. E depois o pessoal vai entrar aí com as novidades. Então, eu vou comentar aqui o primeiro item, que é o entendendo o valor de uma solução para a gestão de equipes externas. Na sequência, o Felipe Del Nero vai falar um pouquinho do Google Maps for Business, e dando continuidade, Eduardo Kenzo vai apresentar as ferramentas de gestão de equipes externas. Bom, agora temos uma grande audiência aqui, dá para formalizar as boas-vindas. Nosso último webinar aconteceu no dia 12 de março desse ano, foi inclusive a data que o portal Mundo Geo bateu o recorde de audiência. Foi um dia histórico aí na geotecnologia. E naquele momento, assim como o dia de hoje, nós tínhamos por volta dos 2.000 inscritos no webinar, que equivaleria a uns 8 auditórios desses que vocês estão vendo aqui na tela, que fica no escritório da Google em São Paulo. Então é com enorme satisfação que a gente este webinar a todos. Tenho 2 slides rápidos só para falar rapidamente da Geoambiente. A Geoambiente está aqui hoje porque ela é uma parceira Google na distribuição das soluções de geotecnologia no Brasil e é uma empresa de 20 anos de atuação no mercado, com soluções de cartografia, mapeamento, sistemas de informação geográfica, sensoriamento remoto. E foi motivo pelo qual nós fomos escolhidos pela Google para ser um parceiro
de distribuição de produtos geoespaciais para empresas e governo. Recentemente, quem nos visitou no Mundo Geo Connect deve ter visitado ali o nosso stand, chamou bastante atenção com o Liquid Galaxy, o Google Earth, naquelas 5 telas conectadas ali. E nesse evento nós recebemos o prêmio de reconhecimento do público como a empresa mais lembrada no desenvolvimento de soluções de geotecnologia na América Latina. Isso nos deixa muito contente, né? E gostaria aqui de agradecer mais uma vez esse reconhecimento do mercado. Já vou, depois desse slide, passar aqui para o conteúdo da pesquisa Google. Já antecipo aqui o endereço do nosso site, maisqueumapa.com.br, que é o site do portfólio Google para as empresas e governos, que vocês podem dar uma olhada também. Que aí não tem só as informações das ferramentas de gestão, mas todas as plataformas e APIs Google Maps for Business. Bom, gostaria então de apresentar poucos slides aqui que refletem a realidade das empresas. Achei uma pesquisa bem interessante, feita pela divisão Google Maps for Business, que mostra uma constante busca das empresas e dos governos em otimizar os atendimentos e chamados e redução contínua dos custos aí, operacionais. Seja numa gestão de equipes de venda, numa gestão de equipes de reparo, de suporte e manutenção, ou até mesmo numa gestão de entregas e encomendas expressas, ou qualquer empresa que possua funcionário remoto, pessoas na rua fazendo o seu trabalho. Esses dados que vocês estão visualizando refletem um número que nos impressiona, que praticamente aí 70% das empresas possuem equipes externas, né? 40% possuem full-time e 29% possuem funcionários eventualmente na rua. Isso é um número muito grande, que é motivo pelo qual interessa aí, inclusive, divulgar uma ferramenta e fazer uma promoção de um webinar como esse. Bom, todos nós, gestores ou qualquer colaborador ou governante, sabemos que o sucesso de qualquer empresa se dá numa comunicação frequente e eficiente do gestor e da sua equipe, seja ela externa ou não, do despacho eficiente, de uma visibilidade em tempo real das tarefas, de uma melhoria contínua do fluxo de trabalho, da logística, das rotas. Então, tudo isso são fatores do sucesso. Cada vez mais o mundo é mobile, né? As empresas possuem equipes externas. Porém, existem alguns entraves que impedem a otimização desses processos. Historicamente, os softwares de gestão dessas equipes são de difícil utilização e possuem um elevado custo de implementação, né? Então, são algumas barreiras que impedem um pouco as empresas de pensar diferente, de sair um pouco do que ela utiliza hoje em dia. E por falar o que elas utilizam hoje em dia, muitas empresas ainda utilizam papel, elas conseguem visualizar o roteiro de cada trabalhador só no período da manhã, quando eles saem, depois eles pegam o contato. Muitas vezes o entendimento da situação se dá pela ligação no celular do funcionário que está na rua. Quando você tem um monitoramento no mapa, o monitoramento é do carro, é do veículo, não é da pessoa, não é do recurso, e isso às vezes não resolve o problema. Ou seja, 50% das empresas entrevistadas, essa pesquisa aqui considerou empresas com mais de 30 funcionários, e todas as empresas afirmaram que, quer dizer, 50% das empresas afirmaram que a gestão é ineficiente. Aqui mais 2 slides eu já fecho o conteúdo. Essa aqui é uma pergunta interessante que foi feita: quais tarefas você realiza e quais gostaria de realizar, pensando nas funcionalidades. Tem uma escadinha aqui que eu acho interessante, que é o que as empresas fazem e o que elas gostariam de fazer, né? Monitorar o funcionário em tempo real, coordenar a equipe uma vez despachada que já está em campo, compartilhar com outros interessados a posição dos funcionários, despachar
deixar em tempo real, com rotas otimizadas dessas equipes, mapear pontos de interesse, isso é importantíssimo para melhorar o atendimento, e a grande maioria que não possuía essa funcionalidade, gostaria que tivesse, é permitir que os outros funcionários possuam visibilidade das tarefas no mapa. Isso é muito importante, principalmente nos grandes centros urbanos, nas cidades dinâmicas, que um colega consegue apoiar o outro em função da proximidade e do que está acontecendo por ali. Alguns benefícios, isso aqui já é meu último slide praticamente, tem mais um só, os benefícios que as empresas buscam com as ferramentas de gestão de equipe externa é a redução de combustível, despachar e atender muito mais tarefa num único dia. Isso vai refletir num cliente satisfeito, num cidadão satisfeito e no sucesso dos negócios, seja das empresas, seja do governo. E hoje aqui a boa notícia é que existe uma recente evolução dos populares softwares e aplicativos que todos nós utilizamos no dia a dia, que permite uma gestão muito mais fácil e eficiente dessas equipes externas, apoiada aí na plataforma Google Maps. Agora, Eduardo, se quiser passar a palavra para o Felipe Deonero, ele pode dar continuidade aqui. Ok, boa tarde a todos. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui. Boa tarde a todos. Então, dando sequência na apresentação, o que eu vou falar brevemente é sobre a visão da utilização toda a solução da família Google Maps em uma organização. Quer dizer, na verdade, o primeiro momento que eu queria reforçar o convite é para que vocês possam acessar o nosso site, Mais Que Um Mapa, que lá tem todo o portfólio do Google de uma forma estruturada, com exemplos, com vídeos, com links direto para o Google, onde vocês podem explorar todo esse universo de informação e de possibilidades para utilização em suas empresas. Então, uma das coisas que a gente pensa quando a gente fala de utilização do Google de uma forma estruturada, de uma forma para se buscar resultado dentro de empresas, a primeira questão que vem em mente é quem nunca usou o Google Maps, né? Então, a ideia de você usar o Google Maps é justamente inserir mapas no dia a dia da sua empresa ou organização de uma forma extremamente simples, de uma forma extremamente fácil e fundamentalmente num ambiente conhecido, ou seja, você poder fazer uma série criar uma série de novas possibilidades, porém num ambiente extremamente simples, de fácil uso e mais do que isso conhecido, ou seja, os usuários, seja os decisores, seja as pessoas que vão inserir os dados, enfim, elas são pessoas que já conhecem aquele ambiente, são pessoas que já sabem mexer, não tem nenhum tipo de dificuldade em relação a isso. E alguns números provam realmente isso. Então, apenas alguns números aqui para que a gente possa se balizar. Então, hoje em dia, existem mais de 1 milhão de websites que utilizam o Google Maps como plataforma de mapas. Então, para mostrar uma localização de uma loja, para mostrar uma rota de como se chega àquele ambiente, para se mostrar o que tem de pontos de interesse numa redondeza. Então, existem muitas aplicações disponíveis hoje na internet que se pode ver as possibilidades do uso da tecnologia. Além disso, hoje existem mais de 1 bilhão de usuários diferentes que acessam o Google Maps durante um mês. Então, todo mês tem 1 bilhão de usuários diferentes que acessam a base do Google Maps, que fazem pesquisas, que fazem análises, que fazem rotas, que buscam pontos de interesse. E isso só prova o potencial de utilização da ferramenta, como isso é escalável, como isso pode ser sempre atualizado e sempre buscando atender a demanda da população, de todo um grupo de usuários como um todo. E além disso, um último dado interessante, ou importante, que é a questão de hoje mais de 1 bilhão de pessoas já fizeram download do Google Earth, que se usa para gerar análise, enfim. Então, isso é algo extremamente também relevante para quando se fala das soluções do Google Maps. Algo que também é relevante a gente levar em consideração
é que eu falei da questão do ambiente simples, né? Um ambiente extremamente simples, de fácil uso, que todo mundo está acostumado. Agora, dentro desse ambiente útil e de fácil uso, você pode realmente criar aplicações ou resolver coisas, fazer coisas extraordinárias. Então, por exemplo, você pode realmente tomar decisões melhores por saber onde estão as suas informações, como são suas informações. Então, hoje, quando a gente fala de informação, muitas vezes a gente fala, poxa, eu não tenho essa informação, então eu não posso tomar decisão. Mas muitas vezes também você tem a informação. A questão aqui ou a empresa tem a informação, né? Mas é difícil você ter acesso a isso, talvez, ou visualizar aquela informação de uma forma para que a tomada de decisão seja possível. Então, com a plataforma Google Maps é possível fazer esse tipo de coisa, por exemplo. A otimização de equipes de recursos, que é o objeto da nossa apresentação hoje, onde o Kenzo vai explorar bastante esse item, que é você realmente poder operar e fazer todo o seu planejamento em cima do espaço físico, né, onde as pessoas estão, onde que é o local da ordem de serviço e como otimizar isso. Um outro ponto interessante é você poder conectar os seus usuários. Então, é realmente você poder levar a informação para o seu usuário e poder criar o comprometimento do seu usuário em função dessa informação que ele está vendo. Então, eu quero disponibilizar uma informação para que ele tome gere uma rota ou siga esse caminho que eu quero que ele siga, ou que ele vá na loja que é mais próxima dele, ou que ele venha aqui no meu mercado, no meu shopping, na minha empresa, enfim, você poder disponibilizar isso de uma forma extremamente ampla. E por final, você poder também realmente criar aplicativos que são incríveis, ou seja, você pode criar uma série de possibilidades, como eu falei, em cima da tecnologia Google Maps, seja um ambiente mobile, seja um ambiente desktop, seja um ambiente web. O fato é que você tem, como eu mencionei agora há pouco, existem inúmeras aplicações disponíveis na internet, que é só você buscar no search do Google ou ver no nosso site mais que o mapa, ou senão nós mesmos podemos mostrar para vocês depois. Mas existem uma série de aplicações, que na verdade não é o foco nessa apresentação, né, mas uma série de aplicações disponíveis para que vocês possam usar, ou possam ver como exemplo. E por final, para passar a bola para o Kenzo e poder seguir no que nos interessa aqui, que é a gestão de equipes, só queria também deixar como recado algumas visões sobre as possíveis soluções Google Maps. Então, primeiro, quando a gente fala do Google Maps API, que é o produto mais utilizado, são aqueles mais de 1 milhão de sites que eu falei que utilizam a plataforma Google como mapa, você realmente poder adicionar a capacidade de localização e de mapeamento à sua aplicação. Então, você poder mapear lugares, poder criar rotas, poder criar um caminho, criar uma área de interesse, ver um ponto de interesse, ver um hospital mais próximo, e aí por diante. Você poder realmente criar uma série de possibilidades, análises, mapas, por exemplo, mapas de concentração, mapas de calor, mapas temáticos, de uma forma extremamente fácil, onde o seu usuário realmente possa usar isso e possa tirar proveito dessa informação que é de fácil uso. Falando da solução Google Maps Engine, essa segunda do lado esquerdo para o direito, você poder criar realmente mapas maravilhosos e poder criar, não só criar esses mapas, como também compartilhar esse mapa com quem você quiser. Então você pode realmente compartilhar todo aquele seu acervo de informações que está no ambiente desktop, que hoje você precisa criar por exemplo, um PowerPoint para mostrar para alguém, ou precisa gerar um PDF e mandar por um e-mail. Então você pode, num ambiente extremamente simples, fácil, convidativo, né, porque todo mundo conhece, como eu falei, você poder compartilhar essas informações, dar visibilidade ao seu trabalho, dar possibilidade à organização tomar decisões rápidas, ágeis, e combinando informações de diversas fontes diferentes. Tá? Passando mais um item, o item do meio, Google Earth Enterprise, aí a gente fala de instalar realmente as aplicações do Google nos servidores da empresa. Então, em alguns casos, há o interesse ou alguma restrição de usar uma solução local. Não tem interesse em usar a nuvem, por exemplo. Existe a possibilidade de você trazer todas essas possibilidades do Google para dentro da sua organização, instalar fisicamente as licenças ou a solução do Google
dentro da sua instalação, da sua organização. E falando do penúltimo ponto, que é o Google Earth Pro, que é uma ferramenta desktop, que o foco dela é a visualização e análise dos seus dados, inclusive em ambiente 3D, ou seja, você poder realmente analisar uma informação, criar uma visualização gerencial, criar uma análise em 3D, por exemplo, uma maquete virtual, por exemplo, um sobrevoo sobre um projeto que você vai implementar e quer ver como ele vai ficar, criar possibilidades, vou criar uma ponte, qual é o melhor trecho para essa ponte ser criada. Então, uma série de análises que você pode fazer prevendo projetos, por exemplo, antes de realmente executá-los. E, por final, o Google Maps Coordinate, que é o nosso grande objeto aqui de análise, você poder realmente gerenciar, otimizar a sua equipe, ver históricos, por onde essa equipe passou, quais as chamadas foram atendidos, em quanto tempo, qual que é a melhor rota para que esses chamados sejam atendidos no menor tempo, ao menor custo. Então, tudo isso é o que a gente passa a explorar a partir de agora. E para isso eu vou passar a palavra para o Eduardo Kenzo, que vai demonstrar especificamente essa nossa solução para a gestão de equipes de campo. Muito boa tarde a todos, né, minhas amigas, meus amigos. Como o Eduardo já mencionou, nós temos uma grande audiência aqui hoje. Eu agradeço bastante. Agradeço bastante a Mundo Gel, que possibilitou, né, esse canal de informação, né, das nossas soluções. Agradeço a Geoambiente também pelo convite, né, para que a Google pudesse apresentar o Google Maps Coordinate. O meu nome, como vocês podem ver na tela, meu nome é Kenzo, eu sou engenheiro de vendas do Google, né, é uma posição análoga a arquiteto de soluções. E o Eduardo brincou comigo no início quando ele foi mencionar o meu nome, porque da última vez eu coloquei engenheiro de vendas geoespacial, né, engenheiro de vendas que trabalha com soluções geoespaciais, e o pessoal aqui no Google fica brincando comigo, dizendo que eu faço um bico na NASA, eu vendo produtos para a NASA, né? E porque aqui dentro o engenheiro de vendas, né, pode ser focado em diversas soluções corporativas, diversas famílias de produtos que nós temos, né? O Google Apps, por exemplo, é um deles. Ok? Perguntas, vocês, por favor, fiquem à vontade para fazer as perguntas, né, que vocês quiserem sobre a solução. Nós temos o nosso amigo Daniel Sagula, né, por trás dos panos, coletando todas as perguntas e, claro, nós não conseguiremos atender todas no tempo do webinar, mas teremos total prazer, né, em respondê-las depois, né, através de e-mail, através de um documento, né, que nós estamos compilando essas perguntas com as respectivas respostas, ok? Vamos lá, então. Como o Felipe Seabra já mencionou, a tecnologia móvel está se tornando cada vez, né, mais importante dentro das empresas. Então, hoje, não existe uma empresa de tecnologia que não tenha, né, uma seção dedicada em seu website sobre, né, um conceito chamado Bring Your Own Device, BYOD, né? Traduzindo, traga o seu próprio dispositivo. Então, hoje, existe uma tendência e uma realidade forte em alguns países de que os funcionários estão levando os seus dispositivos para dentro das empresas. E o Google está ciente disso e sempre trabalhando em soluções, né, que possam facilitar a vida das pessoas e das empresas. Vocês já foram recheados de slides, né, com dados. Eu prometo que só tenho 2 slides com dados, ok? Mas são dados que são importantes, dentro do contexto da apresentação são muito importantes. O primeiro deles, como vocês podem ver, né, menciona o fato de que os smartphones e os tablets, né, eles estão ultrapassando o número de base instalado dos PCs. Então, esse dado é uma projeção, né? O ponto em que foi destacado junho de 2013 ele já passou, provavelmente já foi ultrapassado, né, esse número, e isso é de
uma importância significativa, ok? Para todos nós, sejamos pessoas, né, do mundo consumidor ou corporativo. E o outro slide é que o mapa, né, ele é uma aplicação, né, uma tradução livre, matadora para a mobilidade. Dados do ano passado indicam que o Google Maps é a segunda aplicação mais utilizada, contabilizando Android e iOS. Ok? Esse dado é de dezembro de 2012. Né, é uma informação, né, formal, né, mas nós já temos conhecimentos de alguns sites, né, que já deram dados estatísticos que o Google Maps é hoje a aplicação mais utilizada. Correto? Mas vamos lá. Vamos apresentar hoje a solução chamada Google Maps Coordinate. Ok? Ela se destina a fazer o gerenciamento das equipes móveis, né, aliada à simplicidade do uso do Google Maps. Perfeito? As principais características que eu quero destacar hoje nessa apresentação é a localização em tempo real da minha equipe. Perfeito? O gerenciamento de atividades sem papel, né, como o Felipe Seabra já mencionou, a quantidade de empresas que utilizam além do papel para serviços de campo é surpreendente. Tá? Otimização e agendamento automáticos, essa é a funcionalidade mais nova do nosso produto. Nosso produto tem 1 ano. Né? O Google Maps Coordinate foi lançado, né, se eu não me engano, em julho do ano passado. Tá? Mas como todos os nossos produtos existe, né, um desenvolvimento de funcionalidades e um roadmap, né, baseado em coleta dos nossos clientes muito agressivo. E a última funcionalidade é extremamente importante porque ela auxilia na otimização e no agendamento de forma automática. Né? É aquela velha história, né? Os usuários, os clientes, né? As pessoas, elas querem um botão que faça tudo. Então, nós nos propusemos a criar um botão que faça, né, toda a otimização e o agendamento, né, das tarefas, né, a distribuição das tarefas para as equipes. Perfeito? Atualizações instantâneas com aplicações móvel e web. Uma das grandes vantagens de uma aplicação na nuvem é justamente essa. Né? Nós fazemos a entrada em produção de novas funcionalidades, ocorre de forma, né, instantânea. Então, literalmente, da noite para o dia, novas funcionalidades vão sendo agregadas. Claro, né, que essas funcionalidades elas são disseminadas anteriormente para os clientes têm conhecimento disso, e eles só têm a ganhar porque não precisa investir em projetos. Projetos dispendiosos, e por dispendiosos eu quero dizer tempo e dinheiro, perfeito? Numa implantação de uma nova versão, de uma solução, na migração de dados, etc. e etc. E análise histórica de atividades, das atividades e equipes. Ou seja, todos os dados pertinentes à localização da sua equipe e, né, as tarefas executadas, elas ficam guardadas, né, nos nossos servidores. Ok? Sem limite, né, de dados e sem limite de tempo. Perfeito? Vamos lá. Localização em tempo real é autoexplicativo. Tá? Então, você tem o seu mapa. Né? Eu trabalho com 2 interfaces. Uma interface web, né, para o que eu vou chamar de despachador, ou seja, aquela pessoa que gerencia as equipes que estão em campo e as atividades, perfeito? E uma aplicação, né, uma aplicação que é instalada, né, uma aplicação móvel que é instalada em Android e iOS, perfeito? Tanto para smartphones quanto para tablets. Então, essa localização em tempo real, perfeito, ela obviamente aumenta a comunicação e a eficiência do meu trabalho. Outra característica, né, eu tenho a automatização da minha atividade, ou seja, eu elimino praticamente o papel, né, a tramitação de informações em papel. E isso, né, para a maioria das empresas,
né, é algo que não tem preço. Perfeito? O gerenciamento de atividades imediato, o que eu quero dizer com isso? Né? A ferramenta, o Google Maps Coordinate, ela não é uma ferramenta isolada. Ou seja, ela possui, né, uma API de desenvolvimento para que ela possa ser integrada com os sistemas legados, né, seja ele de call center, um sistema de CRM, né, um sistema criador de ordens de serviço. O próprio Google Maps Coordinate, ele permite a criação de ordens de serviço. Perfeito? Mas, usualmente, né, pela nossa experiência, nós sabemos que a maioria das empresas já existe, né, na maioria das empresas já existe uma aplicação responsável pela criação das atividades. Então, como eu mencionei, uma aplicação web permite ao despachador gerenciar as suas atividades e as equipes de campo usam smartphones ou tablets para receber as notificações de novas atividades, para atualizá-las e encerrá-las. Perfeito? Todas, tanto a parte da web quanto a parte móvel, né, existe os nossos mapas por trás dessa aplicação com os nossos serviços. Okay? Otimização e agendamento de atividades automáticos. O que eu quero dizer, né, com isso? Como vocês podem ver, eu estou na aba de tarefas, no Coordinate, correto? Só beber uma aguinha aqui, desculpa. Eu tenho a minha aba de tarefa, eu tenho 3 abas. A aba de equipe, perfeito, onde eu vou visualizar as minhas equipes. A aba de planejamento, no próximo slide eu vou mostrar a cara dela. E a aba de tarefas. Nessa aba de tarefas, eu criei algumas atividades, né? São atividades comuns a uma empresa de energia elétrica, ok? Eu tenho iluminação pública, manutenção de transformador, religação, troca de poste. Como vocês podem notar, elas não estão atribuídas, não estão agendadas, mas possuem uma duração média, né, dependendo do tipo de ordem de serviço que eu crio. Ou seja, claro, esses números são fictícios. Né? Tem uma iluminação pública, né, a duração para trocar uma lâmpada, 40 minutos, manutenção de transformador, 1h30, né, troca de poste, 1 hora. Tá? E como vocês podem notar, no canto superior direito, tem o ekenzo@outstrat. Tá? Para as nossas soluções, né, que é uma concepção que muitos usuários adotam, correto? E ela não está correta, é de que sempre é necessário criar um Gmail para nossas soluções. Por favor, tirem isso da cabeça. Né? Então, como vocês podem ver, eu tenho um domínio chamado Outstrat, que é um domínio fictício, né, para que nós possamos apresentar as nossas soluções ao público em geral, correto? Então, eu estou autenticado, a ferramenta, obviamente, ela permite a autenticação das informações, né? Eu crio um usuário ekenzo@outstrat, me logo, tenho acesso, né, para visualizar as minhas equipes, as tarefas, tudo direitinho. Perfeito? Então, aqui eu criei uma série de atividades, né, todas elas, praticamente, né, todas elas concentradas no centro de São Paulo e uma em Arujá, e eu já vou falar para vocês por que, né, por que eu criei uma tão longe. Perfeito? Além disso, como vocês podem ver, eu posso ver o histórico das minhas tarefas, um relatório com todos os históricos, perfeito? Eu posso exportar esse histórico das minhas atividades para um arquivo CSV. Eu posso também obter esse histórico das minhas tarefas, né, através da API, para que possam ser desenvolvidos relatórios, né, de produtividade, porque tão importante quanto eu controlar o gerenciamento das atividades em tempo real, é eu controlar a produtividade, justamente para realocar as minhas equipes, né, realocar a distribuição de áreas de atividades, né, e outras coisas. Opa, só um minutinho. Tive um pequeno problema aqui, estou restaurando.
Perfeito, está carregando aqui os meus slides. Como vocês podem ver, o meu sistema operacional está em espanhol, porque eu estou tendo aulas de espanhol, então meu smartphone, o meu computador, né, estão todos em espanhol. Perfeito. Vamos lá, vamos voltar ao slide em que eu estava. Perfeito. Né? Estava mencionando então sobre a aba de tarefas, sobre o histórico, você possui alguns filtros aqui para mostrar as incompletas e as não atribuídas. Perfeito. E eu tenho acesso, né, ao mapa do despachador, ao Street View, vocês podem notar o Pegman no mapa. Eu tenho o mapa base e as imagens de satélite, correto? Que eu posso chavear também. Na minha aba de planejar, eu tenho a minha equipe e as minhas tarefas. Né? Vocês podem ver que eu tenho a data, eu tenho um botão hoje, né? Eu posso fazer um planejamento para o dia de hoje, eu posso fazer um planejamento para os dias subsequentes da semana, né? E eu marco quais são, né, as pessoas da minha equipe que eu quero que executem as tarefas associadas. As tarefas não estão agendadas e elas não estão atribuídas a nenhuma pessoa da minha equipe. Ao apertar o botão otimizar tarefa, eu tenho uma distribuição dessas atividades. Perfeito? Uma distribuição automática, né? Eu considero o tempo médio das atividades, né? É o tamanho de cada uma. A distância entre elas considera o mapa do Google. Para eu percorrer, né, uma atividade à outra, eu tenho um tempo e esse tempo está associado ao mapa do Google. É a mesma coisa que você pegar o endereço, né, da troca de poste da iluminação, e da iluminação, onde é a iluminação pública, colocar no Google Maps, ele vai dar um tempo associado a isso. Né? Esse mesmo tempo é considerado aqui também. Algumas variáveis, outras variáveis que são consideradas, obviamente, a localização, perfeito? Então, é um algoritmo, né, do caixeiro viajante modificado. Né? Algumas pessoas podem pensar que o Google não tem experiência, né, com algoritmos de distribuição de atividades. Né? Pois deixe-me também corrigir, né, essa concepção que as pessoas têm, com um exemplo muito simples. Por exemplo, a alocação dos carros do Street View. Eles precisam, perfeito, da melhor rota possível, a rota mais otimizada para cobrir todas as cidades. Então, né, nós temos já grande experiência nisso, também foi utilizado parte desse algoritmo no desenvolvimento dessa funcionalidade. Perfeito? E como eu mencionei antes, vocês podem marcar e desmarcar as pessoas da equipe. Né? Eu tenho o botão reverter e salvar. Né? Se eu apertar o botão reverter e escolher só os 2 primeiros integrantes da minha equipe, ele também vai redistribuir, né, as minhas tarefas. E caso ele não possa, né, distribuir na totalidade, porque aqui eu coloquei um período, né, de trabalho das 8 até as 17 horas, ele vai, né, listar as atividades que ele não conseguiu inserir nesse tempo. Perfeito? Nada impede depois que eu estou na sexta-feira. Né? Então, eu vá para o sábado ou eu vá para a segunda-feira e otimize as atividades restantes. Perfeito? Aqui você pode literalmente ficar brincando, selecionando as tarefas, selecionando as pessoas, otimizando, revertendo, salvando. Perfeito? Então, para nós, essa é uma funcionalidade extremamente importante. Ela foi desenvolvida também porque era importante para os nossos clientes, ela ainda é importante, era uma das solicitações, digamos, top 10, perfeito? E agora vamos passar para a próxima atividade. Próxima funcionalidade, desculpe. Né? Uma funcionalidade que eu não listei naquele primeiro slide, né, é a possibilidade de você visualizar os seus dados no Google Maps Coordinate. Ou seja,
você, através da solução que o Felipe Del Nero mencionou, o Google Maps Engine, você sobe os seus dados para essa solução e existe uma integração nativa com o Google Maps Coordinate para que você possa visualizar os seus dados. Então, aqui nós estamos vendo a mesma aba de tarefas, perfeito, mas agora existe uma camada adicional ao mapa do Google, que é a divisão de municípios. Eu apliquei, né, alguns filtros bobos, né, quer dizer, a cidade de São Paulo está em verde, a cidade de Guarulhos está em azul, ok? E você pode criar mais filtros no Maps Engine, quer dizer, esse não no nosso webinar anterior, eu apresentei para vocês o Google Maps Engine, né, falei das funcionalidades dele, esse não é o objetivo. O objetivo aqui é apenas demonstrar, né, que nós também sempre pensamos em como potencializar a integração das nossas soluções, né, sempre em favorecimento da nossa base de clientes. Perfeito? Aqui é outro exemplo com outra base de dados. Eu fui no site do IBAMA, né, peguei, né, os polígonos associados às áreas de proteção ambiental, perfeito, e integrei com o Google Maps Coordinate. Então aqui estão os polígonos e os atributos associados a esses polígonos. Perfeito? Outra funcionalidade é a análise histórica de atividades. Ok? Então, todos os detalhes da atividade eles são demonstrados em tempo real e são armazenados. Tanto as atividades como o histórico de localização. Nesse slide vocês podem ver, né, que as localizações elas são registradas e mostradas ao despachador. Perfeito? Além disso, como eu já mencionei, né, a aplicação móvel ela existe tanto para o Android quanto para o iPhone. Então, ela suporta o Android desde a versão 2.3. Tá? E é muito similar ao uso do Google Maps. Com isso, né, favorece você quanto à questão de minimização do treinamento, né, e já com a familiaridade com uma das aplicações mais utilizadas, se não a mais utilizada, pelas pessoas do mundo consumidor. Okay? Além disso, quais são os outros benefícios, né, digamos assim, mais genéricos, que abrangem todas as nossas plataformas GEL? Okay? Uma delas é a quantidade de informações. Perfeito? Então, você tem associado a imagem de satélite, você tem associado ao mapa base, imagens de Street View. E para as pessoas que já testaram a nova versão do Google Maps, existem duas funcionalidades muitíssimo interessantes. Uma delas é a capacidade de visualizar dados 3D sem a necessidade do plugin. Perfeito. E a outra, né, é que para os pontos, né, de pontos de referência, museus, praças, né, eu tenho uma compilação das fotos tiradas pelas pessoas e a montagem de uma animação muito bacana. Ele dá um efeito muito, muito bacana mesmo. Quem ainda não testou, eu sugiro que se inscreva no programa. A aplicação, a nova versão do Google Maps está em beta ainda, mas já é possível. Você simplesmente clica no botão, registra e, né, aparece já a nova versão. Ela está muito, muito bacana. Okay? Outra questão é a simplicidade. Né? Nós sempre pensamos na simplicidade. Então, o Google, diferente das outras empresas, né, ela tinha muitas soluções no mundo consumidor e nós pensamos como nós podemos trazer, né, a questão da simplicidade, né, e tornar aplicações corporativas também tão intuitivas quanto as que existem, né, no mundo, digamos, no mundo consumidor lá fora, né, fora das empresas. Então, pessoas de todas as idades, né, da minha sobrinha de 8 anos ao meu pai de 70, eles usam Google Maps, usam Google Earth, né? Então isso minimiza o treinamento, né, como eu já mencionei, de uma forma bem grande. Né?
eu não gosto de utilizar, né, esses adjetivos, né, inigualável, incomparável, mas infelizmente não há como eu descrever a nossa infraestrutura, né, com outro adjetivo. Né? O Google ele possui um modelo de dados proprietário. Existe um artigo científico, se vocês quiserem, né, depois nós podemos passar o link que explica detalhadamente como funciona o nosso modelo de dados. E hoje a nossa infraestrutura foi sempre pensada para funcionar como se fosse uma só infraestrutura. Então, você imagina, todos os nossos dados do YouTube, né, do Gmail, né, então, todos os dados que os usuários e os clientes eles colocam na nossa nuvem, toda essa nuvem realmente funciona como uma só infraestrutura. Né? Então, é uma coisa realmente inigualável. E como o Felipe Del Nero já mencionou, né, são mais de 1 milhão de websites usando o Google Maps. Todas as nossas soluções, né, elas respeitam padrões amplamente utilizados. Perfeito? Então, todas elas são baseadas, né, em JavaScript, em Python, né, na troca de mensagens através de web services. Isso facilita muito a questão de integração com outros sistemas. Perfeito? Agora, vamos falar um pouquinho sobre os casos de uso. Ok? Os casos de uso, como vocês já devem ter imaginado, são muito amplos para essa ferramenta. Então, hoje no mundo, eu vou pontuar alguns casos de uso nos próximos slides, e eu tenho empresas das mais diversas utilizando as nossas aplicações. Empresas de operação, empresas de utilities, logística, agentes de seguradora, segurança pública, equipes de segurança, né, entregas, né, motoristas. Então, os casos de uso para essa ferramenta, para o Google Maps Coordinate, são ilimitados. Deixe-me agora falar sobre... Eu tenho aqui 5 casos de uso que eu gostaria de compartilhar com vocês. O primeiro deles é de uma empresa de água, né, o nome dela é Sutton East Surrey Water. Então, existe um caso de estudo, se vocês forem na nossa página Google Maps for Business, Google Maps para empresas, né, acessar a parte do Coordinate, a parte de clientes, e fizer um filtro pelo Coordinate, existe um caso de uso associado, um caso de estudo associado a Sutton. Okay? E essa é uma frase de um dos gerentes da própria empresa. Eles tiveram um ROI de 500%, que é muito impressionante. Um ROI significa Return of Investment, retorno de investimento. E eu não preciso falar, né, para as pessoas do mundo corporativo que um ROI de 500% é uma coisa realmente muito, muito impressionante. Então, por favor, fiquem à vontade para ir até a nossa página, fazer o download do estudo de casos. Se tiverem dúvidas adicionais, estamos à disposição. Né? Se vocês procurarem também no YouTube, existe um evento, né, que foi feito em diversas partes do mundo. Aqui em São Paulo foi feito também esse evento. O nome dele é Atmosphere on Maps. Okay? Se vocês procurarem no YouTube, né, o nome dessa empresa e o nome desse evento, né, eu vou falar de novo, Atmosphere, né, Atmosfera on Maps. Okay? Existe um vídeo de um dos gerentes também demonstrando essa aplicação. Outro caso de uso bastante interessante é a empresa de segurança e logística do San Francisco 49ers. Okay? Então, todo o transporte, né, todo o transporte de pessoas, de jogadores, né, todos os seguranças utilizam o Google Maps Coordinate também. Né? Nas palavras do diretor de segurança do San Francisco 49ers, né, o Google Maps Coordinate permite focar no que realmente importa. Uma temporada vencedora. Perfeito. Outro caso, né, agora de segurança pública, do condado de Travis, é uma cidade do Texas. Okay? Eles também adquiriram a ferramenta. E existe um vídeo no YouTube também com esse caso de estudo. Então, todos os policiais desse condado utilizam o Google Maps Coordinate. Né? Nas palavras deles, somos uma família e precisamos ter a melhor tecnologia para garantir a segurança de todos. É um vídeo bem interessante também, eu aconselho vocês a assistirem no YouTube. Perfeito.
O próximo é de uma empresa, na verdade é uma das maiores empresas do mundo, está listada na Forbes, na posição 99, se eu não me engano, são dados de 2012. Né? É uma holding que é composta por diversas subempresas nas áreas de petroquímica, óleo e gás, telecomunicações. Eles adquiriram, claro, não foram só licenças de Cornet, foram diversas soluções, mas dentre elas, eles adquiriram 10 mil licenças de Cornet para as equipes de vendas, equipes de manutenção, ok? E outras equipes de operações que eles têm em campo. Então, é um número bastante significativo de uma empresa, né? Quer dizer, uma das 100 maiores empresas do mundo que adquiriu essa solução. Perfeito? E agora vocês devem estar perguntando, Kenzo, no Brasil não existe nenhuma? Existe sim. Né? A Sul América, ela adquiriu 300 licenças, ok, do Google Maps Cornet para aperfeiçoar os processos e melhorar o atendimento aos clientes, na parte de vistoria de veículos. Então, os vistoriadores hoje da Sul América utilizam o Google Maps Cornet. Perfeito? E vocês podem também estar se perguntando, mas Kenzo, você não vai mostrar de fato a ferramenta? Eu vou fazer melhor do que isso. Ok? Eu vou passar para vocês, né, depois eu passo o PDF, né, o Eduardo, né, através pela MundoGel, vai mandar essa apresentação para vocês. Eu tenho o link do trial de 30 dias, perfeito? Então qualquer, né, pessoa pode se cadastrar, né, terá direito à utilização, né, de todas essas funcionalidades que eu demonstrei para vocês durante 30 dias. E os links para que você faça o download das aplicações na Apple Store ou no Google Play. Perfeito? Estou finalizando a minha apresentação, né, com essa frase que geralmente nós falamos sobre os nossos produtos. Né? Então, nossas soluções, nós sempre focamos nesses pilares, que ela seja simples, que ela seja poderosa e muito útil. Né? E o que nós podemos dizer do futuro? Recentemente, a Google adquiriu o Waze, né, como vocês já devem estar sabendo, e muito rapidamente, me surpreendeu a nós até aqui da equipe interna, já fez a integração com o Google Maps. Então, se vocês tiverem a última versão do Google Maps, né, para o Google Maps, que é instalado nos smartphones, vocês já conseguirão ver os incidentes cadastrados no Waze. Perfeito? E com essa informação passada ao Cornet, eu ganho, né, eu ganho significativamente na parte do gerenciamento das equipes, porque eu vou poder ver o tráfego, eu vou poder ver, né, os acidentes que ocorrem, eu vou poder otimizar as minhas rotas, quer dizer, vai ser uma informação muitíssimo útil. Muitíssimo útil. Tá? Outra funcionalidade que está no forno, né, nós não somos autorizados a falar sobre roadmap, mas essa já está no forno mesmo, é a questão de associar fotos às minhas ordens de serviço. A funcionalidade está prevista para sair em produção no final desse mês. Perfeito? Então, é também uma das top 10 solicitações da nossa base de clientes, permitir que eu associe fotos às minhas ordens de serviço. Okay? Com isso, né, agradeço mais uma vez, né, a atenção de todos vocês, ao tempo de vocês. Okay? Agradeço também a MundoGel e a Geoambiente pela oportunidade. Então, muito obrigado a todos. Obrigado, Eduardo, pela apresentação. Agradeço também ao Felipe Del Nero, ao Felipe Seabra. E parabéns pela iniciativa aí de disponibilizar para as pessoas baixarem uma versão de trial, né? Que aí é como todo mundo tem como testar na prática mesmo como funciona. Né? Bom, a gente vai agora para uma sessão de perguntas e respostas. Tem aqui dezenas de perguntas. Então, a gente vai tentar fazer aqui umas 5, ou talvez um pouquinho mais, que é com o tempo que a gente tem disponível. Primeira pergunta é do Jefferson Cruz. Ele pergunta como o Google Coordinate funciona em locais onde a internet é falha. E eu aproveitaria para fazer a pergunta do Cláudio Campbell também. Ele pergunta como utilizar em locais de sombra com operadoras de telefonia 3G.
Como que funciona essa questão, então, quando tem, ou quando está offline, ou quando tem a questão da sombra? Perfeito, perfeito. Excelente pergunta, né? Eu acabei não cobrindo essa parte, né? Mas a ferramenta, ela permite o funcionamento de forma offline. Como isso funciona? Né? Vamos supor, né, que eu vou trabalhar em áreas mais remotas, com áreas de sombra, em que eu não tenho conexão disponível. No início do meu turno, né, eu faço a sincronia com a solução móvel para obter as tarefas que foram agendadas e atribuídas, né, às equipes. Durante o meu dia, eu posso efetivar o meu trabalho, né, com ou sem conexão. Posso me deslocar para áreas remotas, posso, né, me deslocar para áreas de sombra. Não há problema, eu conseguirei ter acesso às minhas atividades, a atualizar as minhas atividades, a encerrá-las. Ok? Obviamente que eu não terei a base do Google Maps. Perfeito? Porque essa base está vinculada, né, a uma conexão online. Mas a completude e a execução e a completude das atividades é perfeitamente possível através do modo offline. Ok, Eduardo, obrigado. Eu acho que isso responde também a pergunta do Reginaldo Roque. Ele pergunta se é possível criar um aplicativo para acompanhar os trabalhos feitos em locais de difícil acesso para alimentação, ele escreveu online, mas eu acho que seria alimentação offline. E ele pergunta se esses dados ficariam arquivados para acesso posterior. Isso, perfeito. É isso mesmo, exato, né? Exato. Aí no final do dia, eu esqueci de mencionar, né? No final do dia você faz a sincronização, né, com algum ponto em que tenha conexão disponível e ele faz, né, todos os dados que você preencheu, todas as informações que você coletou, elas são enviadas para o coordinate. Né? Ok. Uma pergunta agora do Kleber Campos. Primeiro ele parabeniza pela apresentação e ele pergunta se a ferramenta permite realizar rotas. Eu acho que já foi mencionado que é possível, né? Mas ele faz uma pergunta um pouquinho além. Ele pergunta se é possível indicar para um colaborador em campo, em tempo real, ou próximo ao real, uma atividade que ele acabou de criar e que é urgente. Perfeito. Então, temos a rota e a criação de atividades. Também, né, são coisas que eu não mencionei, e é ótimo que vocês façam essa pergunta. Perfeito. A Google ela aproveita, né, o Google Maps Navigator do Android, né, e no iOS, eu tenho quase certeza que também está disponível. Cada atividade, na descrição da atividade tem um botão, né, de navegar. Então, ele chaveia para o Navigator, que é um GPS, e mostra o melhor caminho, né, de onde você está até a atividade. Isso é possível, plenamente possível. E a criação de novas tarefas, de novas atividades, também é possível através de uma das funcionalidades da aplicação móvel. Então, vamos supor, né, pegando o exemplo que eu estava mencionando das tarefas, né, a pessoa ela vai, né, fazer uma troca de iluminação pública, por exemplo, e ela vê outra atividade, um fio caído na rua. Ela para imediatamente o que ela está fazendo, ali onde ela está, ela cria uma atividade e essa atividade é mandada para a central de despacho, né, vamos dizer assim. Também é possível. Ok, Eduardo, obrigado. Mais uma pergunta agora do Clayton Silva. A questão é se é possível registrar fotografias e se os campos que serão preenchidos pelos usuários em campo podem ser personalizados. Ele pergunta também se podem ser gerados campos com múltipla escolha. Perfeito. Vamos lá então. As fotos, né, eu acho que acredito no meu último slide eu mencionei, juntamente com a característica do Waze, a possibilidade de adicionar fotos, ela ainda não está disponível. Ela estará disponível até o final do mês. Tá? E mesmo tendo uma licença trial, a gente não faz distinção disso. Então você, né, se você iniciar o seu trial hoje, né, provavelmente essa funcionalidade estará associada em algum dia até o final do mês. Perfeito? A primeira era a foto, a segunda, desculpa, Eduardo, eu acabei esquecendo a segunda. A segunda questão? A segunda questão é o seguinte, peraí que eu apaguei também, deixa eu da minha lista aqui, só um pouquinho que eu já recupero.
As fontes... Era do Clayton... Só um minutinho. Tá. De campos personalizados. Lembrei. Perfeito. É possível, sim, a inserção de campos personalizáveis. No momento, né, Clayton, só é possível eu adicionar campos texto. Ok? Mas está também, né, em uma versão de testes interna nossa, a possibilidade de adicionar campos de múltipla escolha, porque, obviamente, é uma funcionalidade bastante requisitada, outra funcionalidade top 10. Ok? Ok, obrigado, Eduardo. Era isso mesmo, essa mesma questão. Eu tenho uma última questão para você, Kenzo, e aí o Felipe Claro. Donero queria dar mais um recado sobre o trial. Eduardo, tinha várias questões aqui das pessoas sobre integração com outras soluções da Google, como o Google Agenda, por exemplo, o Google Drive. É possível integrar o Coordinate com a agenda, por exemplo, do colaborador? Sim, por enquanto, via API. Perfeito. Eu não tenho uma integração nativa. Ela está prevista, né, para sair essa integração nativa, colocar no calendar, né, do colaborador. Né? Se o cliente tiver outra solução, através da nossa API é perfeitamente possível, porque eu tenho acesso a todas as informações da minha atividade. Né? Então, no momento em que a ordem de serviço ela é agendada e atribuída, por exemplo, eu posso obter essa informação via API e mandar para a minha solução de agenda, qualquer que seja essa solução. Não só uma solução de agenda também, mas outras soluções, como você mencionou, o Drive, né? Soluções de CRM, soluções de call center. Né? Se vocês fizerem uma pesquisa com Google Maps Coordinate API, toda a nossa documentação também está disponível para que você possa ter acesso. E, além disso, você pode utilizar no trial, criar uma mini integração. Né? Vamos dizer, eu tenho uma planilha, né? Uma planilha do Google Apps. Eu quero criar as minhas ordens de serviço por essa planilha. Né? Você pode criar um script lá, né, em que é feita a comunicação com o Coordinate e a posterior criação de eventos também. Então, é possível sim. Claro. Ok, Eduardo, obrigado. Então, eu queria passar agora a palavra para o Felipe Del Nero, que vai comentar sobre a versão trial. Eu só queria comentar, obrigado, Eduardo, que muito foi falado sobre a questão do trial, e de fato também acho que é bastante intuitivo, né, você mexer com a ferramenta, e acho que é muito interessante fazer esse trial realmente. Sobre o acesso ao trial, só queria falar para todos vocês que tem três formas de vocês terem acesso ao trial de uma forma rápida. Uma delas é, como o Kenzo comentou, né, vai estar disponível na apresentação, quando estiver disponível no portal do Mundo Gel. Agora, para quem quer ter acesso rápido a isso, pode mandar um e-mail para a gente, tá? Nesse e-mail que vocês estão vendo aí na tela, negócios@geoambiente.com.br, que a gente retorna com o link na sequência. Tá? E a partir de amanhã também vai estar disponível no nosso site Mais Que Um Mapa. Então, o link direto lá para o trial. Tá? Quem não quiser esperar até ficar disponível aí o PowerPoint, tá? Pode fazer isso que a gente já manda hoje mesmo por e-mail e amanhã no nosso site, tá bom? Ok, obrigado, Donero, pela dica. E realmente vai demorar aí um dia ou no máximo 2 para a gente enviar por e-mail para todo mundo, tanto quem participou ou quem não se conectou, né? Os links para baixar o PDF e também o vídeo e o PDF que vai ter essa informação sobre o trial. Mas, bom, como o Donero já comentou, quem quiser acessá-lo mais rapidamente, é só entrar em contato por e-mail. Kenzo, enquanto a gente estava falando aqui, tem mais uma pergunta que valia a pena fazer. A pergunta é de Getty Oliveira. A pergunta é se pela API seria possível integrar os dados do sistema de ordens e serviços com o Google Coordinate.
eu acho que seria um sistema legado, né, um sistema que já existe na empresa, de ordem de serviços, integrar isso com o Coordinate. Alô, Eduardo, desculpa, o teu microfone estava fechado, agora a gente abriu aqui. Oi, perfeito, Eduardo. Obrigado. Sim, é possível. Nós temos, a maioria dos nossos clientes utiliza o Coordinate integrado a algum sistema de criação de ordem de serviço. E aí esse sistema varia bastante. Né? Ele pode ser um SAP, pode ser uma ferramenta de call center, pode ser o Dynamics, né? Pode ser uma ferramenta de gestão da HP, por exemplo. Depende bastante, mas existe uma API e os nossos clientes, a maioria deles utiliza o Google Maps Coordinate associado ao que a gente chama de criador e gerenciador de ordem de serviço. Perfeito, ao sistema legado, por assim dizer. Uma das perguntas que a gente respondeu aqui no chat também foi uma pessoa questionando, não vou lembrar o nome agora, a pessoa questionando sobre se necessariamente a empresa tem que ter um sistema de gestão de ordens para usar o Coordinate. Né? E na verdade a resposta é que não, como o Kenzo falou, quem utiliza de algum sistema é possível integrar através da API da aplicação. Agora, quem não tem nada, por exemplo, quer começar do zero, é possível também. Você pode, por exemplo, criar as suas ordens de serviço na mão, né, por exemplo. Então, não tem nenhum pré-requisito nem para um nem para outro. Você pode fazer qualquer tipo de uso. Perfeito, perfeito. Ok, obrigado, Kenzo. Obrigado, Deonero. Antes de solicitar as considerações finais de vocês, eu queria somente dar alguns lembretes. Como o próprio Eduardo Kenzo comentou, não é possível a gente responder todas as perguntas aqui, senão a gente ia ficar até às 5 da tarde, porque enquanto as perguntas estão sendo respondidas, aparecem mais 5 ou 10. Então, não tem como, é impossível. A gente vai, então, encaminhar todas as perguntas que foram feitas para a Jambiente, para Google, e eles vão responder vocês por e-mail. Como eu comentei já, os arquivos, o PDF, o vídeo vão estar disponíveis, a gente envia para vocês os links por e-mail, e também os certificados de participação serão enviados na próxima segunda-feira por e-mail. E eu peço, algumas pessoas já desconectaram, mas quando vocês se desconectarem desse seminário, abre uma opção de preencher um formulário de avaliação. Isso é muito importante para nós, é importante que vocês preencham para a gente avaliar como vocês interagiram com a plataforma de seminário online. Também vocês podem avaliar o conteúdo, sugerir algum tema algum tópico que deveria ser um pouco mais explorado. Vocês podem também sugerir temas para novos seminários online. Tudo isso é muito importante para nós, para que a gente possa melhorar ainda mais o nosso trabalho. E eu convido todo mundo a participar dos nossos próximos eventos, sejam eles presenciais ou online. A gente tem uma agenda de webinars extensa aí para os próximos meses. E na próxima semana a gente vai realizar uma semana de webinars, do dia 9 ao dia 13. Só vocês entrarem no mundogel.com/webinar e ver a nossa programação. E a gente já está programando aí para os próximos dias um Hangout, que é semelhante a um webinar, mas a gente usaria uma outra plataforma da própria Google. Eu não vou adiantar ainda informações sobre isso, mas em breve vocês vão ver no portal Mundo Gel, também nas nossas redes sociais, informações sobre como participar desse Hangout. E já está agendado para 7 a 9 de maio do ano que vem, o Mundo Gel Connect Latinoamérica. Vai ser um pouquinho antes, né, de junho. A gente geralmente faz o evento final de maio, comecinho de junho, mas com a Copa do Mundo o ano que vem, de 12 de junho, começando em 12 de junho, então a gente teve que antecipar um pouquinho o evento. Então vai ser no início de maio, de 7 a 9. O site do evento a gente está elaborando ele aqui. Nos próximos dias a gente vai lançar, também vamos divulgar no portal Mundo Gel. E com isso eu agradeço a participação de todo mundo que esteve conectado conosco nesse seminário online. Daqui a pouco a gente vai fechar os números aqui do evento, mas eu acho que a gente chegou muito próximo do outro, que a gente realizou também sobre plataformas Google, em parceria com a Geoambiente.
E agradeço aos palestrantes, o Eduardo Kenzo, o Felipe Seabra e o Felipe Deonero pela seu tempo para preparar as apresentações, para apresentar e também atenção às perguntas. A equipe de suporte de ambiente que estava respondendo aí o chat, teve bastante trabalho para responder várias questões, o Daniel e o Anderson, e aqui na Mundugel também o Guilherme, que estava no suporte no chat. E com isso eu vou pedir as considerações finais dos palestrantes. Pela ordem, né, que foram feitas as apresentações, eu vou abrir aqui o microfone então do Felipe Seabra, para a gente ter as considerações finais, depois eu volto somente para finalizar o seminário. Alô, Felipe? Agradecer mais uma vez a grande audiência, o interesse de todos. Temos muitas perguntas aí, que algumas foram respondidas ao longo das apresentações, algumas vamos responder na sequência. Muito importante que vocês entrem em contato através do maisqueumapa.com.br, negócios@geoambiente.com.br, que a gente vai conversando aí ao longo dos dias. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Kenzo. Obrigado, Deonero. Equipe interna aqui que deu um apoio, o Anderson, o Daniel. Muito obrigado. Nos vemos numa próxima oportunidade. O Felipe Deonero que está falando agora também. Eu queria primeiro agradecer a Mundugel pela oportunidade, agradecer também ao Kenzo, né, ao Google, por ter também nos apoiado nessa ação. E lembrar só uma questão que eu falei no webinar anterior, quem assistiu deve lembrar, que é o grande foco, né, das soluções Google Maps, que é você realmente poder utilizar uma ferramenta que você está acostumado a utilizar fora do seu ambiente de trabalho. Então, muitas vezes, quando a gente sai do ambiente particular e entra para o ambiente de trabalho, a gente é obrigado a usar ferramentas complexas, né, nem sempre que são agradáveis. E quando a gente fala de plataforma Google Maps, é aquela mesma ferramenta que a gente está acostumado a usar em casa, que a gente gera uma rota em casa, que a gente faz uma busca. Então, toda essa facilidade, essa forma de uso é possível que seja replicada e utilizada no ambiente corporativo. Então, além de você poder disponibilizar informações e poder ter fácil acesso a isso, você traz um ambiente extremamente agradável e possível de se trabalhar de uma forma simples, suave. Então, acho que esse é um das grandes mensagens que eu queria deixar. Agradecer e dizer aqui como gerente comercial aqui da Geoambiente que a nossa equipe está à disposição de vocês, caso vocês queiram tirar dúvida, discutir, receber uma visita, fazer uma discussão, enfim, a nossa equipe está à disposição aqui para atendê-los. Tá? Obrigado, um abraço e até o próximo evento. Mais uma vez, agradeço demais a presença virtual, né, de vocês. Agradeço também mais uma vez ao Mundugel, a Geoambiente. E eu estava... Aqui na Google a gente está fazendo um evento para parceiros durante essa semana. E tem um amigo meu que também trabalha no Google, né, um de Mountain View e outro da Espanha. Eu estava comentando, né, eu vou apresentar um webinar que já tem 2.000 inscritos. Né, eles ficaram muitíssimo surpresos. Não é, né, qualquer webinar que tem 2.000 pessoas inscritas. Eu falei que a adesão também é muito significativa, muito boa. Então, isso só reforça a importância, né, que a Mundugel representa hoje aqui no Brasil, né, com tantos, digamos assim, usuários fiéis. Então, mais uma vez, eu reforço os meus agradecimentos e até a próxima. Ok, Eduardo, obrigado. Eu gostaria de mostrar aqui o número de inscritos atualizado. A gente chegou a exatos 2.136 inscritos nesse seminário de hoje. Realmente é um número muito significativo. A nossa média é de pouco mais de 50% dos que se inscrevem, que realmente se conectam, né? A gente sabe que tem imprevistos que acontecem, as pessoas às vezes também esquecem do evento, mesmo a gente enviando vários lembretes, né, nos últimos dias e até alguns minutos antes do evento,
mas realmente a gente está muito contente com esses números dos nossos webinars e essa parceria realmente com a Geambiente e a Google, ela é muito forte porque a gente tem tido ótimos resultados, ótimos números nesses últimos eventos que nós realizamos em parceria. E eu deixo já um recado, já que você falou com um colega aí da Espanha, nós estamos realizando também seminários online em espanhol. Já realizamos aí mais de 10 eventos em espanhol. E nesse evento de hoje tinha muita gente que era de fora do Brasil e que estava ali tentando acompanhar, mesmo apesar do idioma, né? Estavam tentando acompanhar. Então, Kenzo, se você quiser convidar o seu colega a apresentar um webinar sobre o tema, ou até você mesmo, que você comentou que está fazendo aulas de espanhol, quiser apresentar um webinar nesse idioma, fica aí aberto o convite. Perfeito, Eduardo. Agradeço bastante mesmo. Eu vou falar com ele, né, vou dar a dica, pode deixar. Muito, muito obrigado. Beleza, a gente está à disposição. Okay. Valeu, pessoal. Obrigado a todos. Com isso, a gente vai terminando o nosso seminário online. A gente estourou um pouquinho o tempo aí, uma meia hora, mas eu acho que valeu a pena pela quantidade e pela qualidade do conteúdo que foi repassado a vocês. E, como eu comentei, os materiais vão estar disponíveis, vocês vão poder rever esse vídeo, o PDF também, e ter acesso também a essas versões de demonstração para conhecer a plataforma e se familiarizar com ela. Bom, é isso. A gente se vê então nos próximos eventos, sejam eles presenciais ou virtuais. E também convido todo mundo a acessar o portal Mundo Geo, a revista Mundo Geo. A gente está também agora publicando vídeos no YouTube, toda sexta-feira com os destaques da semana. Mas tudo fica centralizado no portal Mundo Geo, www.mundogeo.com. Lá vocês têm a agenda de webinars e os links para todos esses canais. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau.